Bora lá. Tudo certo, Cunha? Já tá me ouvindo? Sim, senhor. Vamos lá, tá me ouvindo, Eduardo? Beleza? Vamos lá, vocês dividem aí o microfone. Já viraram ao contrário, já viraram toda uma zona. Que beleza. Você sabe que o atacante do Renascente, o Leandro, tá sendo comparado ao Diego Souza, né? Por causa do gol que ele perdeu na semifinal. Tu perdeu igual o Vitor Caído, era só dar o tapinha, Vasco, né? fazer o gol. Aquele gol lá, hein? Ele colocou o 9 de julho na final. Só pra deixar o Du bem feliz, a cara dele, me olhando pelo espelho já. E na grande final, Diego Cunha, mais uma final da Copa da Paz sem gols. Tivemos o empate no tempo normal entre 9 de julho e Brasília por 0-0, né? Completando aí 8, 16, 24, 240 minutos sem gols em final de Copa da Paz. Caramba, hein? Coincidência ou não, culpa do 9 de julho que estava nas 3. Tá difícil, né? E nos pênaltis, quanto que acabou? Foi 7-6, certo? Foram 8 séries. 8 séries, 7-6 no final. Isso aí. Pra consagrar o 9 de julho campeão da Copa da Paz 2016 na 9ª edição. Lá, porque os caras são supersticiosos que estão do seu lado. A 9ª Copa. Então. Eles foram com esse manto Tava até a esperando, final. né? Tava esperando pra ser campeão na 9ª mesmo. É, então. Desde o começo. Vamos apresentar nossos convidados aqui hoje. À esquerda de Diego Cunha temos Eduardo Stout, mais conhecido como Du Velho, um dos diretores do 9 de julho. Muito bom dia, Edu, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a vocês. Do lado direito de Diego Cunha temos o juvenil dos 3, Lucas Bondesan. É Bondesan ou Bondesan? Como que se pronuncia esse nome de fresco aí? Bondesan, isso. Leva o microfone pra pertinho de você na hora de falar. Pode puxar, puxa ele que ele vai pra frente. Isso, bom menino. Levanta ele um pouquinho agora pra ficar na altura da boca. Beleza. À esquerda dele tem o... É pai, que é quase vô, né? Tinha idade pra ser vô. Alguns na várzea chamam de vô, mas eu não vou falar o outro nome, porque senão vai ficar meio estranho. Você também pode puxar o microfone pra perto de você na hora de falar. Muito bom dia, Carlinhos Braza. Muito bom dia, quero agradecer a oportunidade, e agradecer a Conectados, agradecer a você, Lucas, a oportunidade de estar aqui representando o 9 de julho. É isso. É isso aí, depois desse começo todo trapalhado que tivemos, vamos começar a falar um pouquinho do jogo de ontem. Ô Braz, a primeira pergunta que eu tenho pra você é por que você não deixou ninguém gravar sua pré-eleição ontem? Por que você mandou desligar todos os aparelhos na hora da conversa com a rapaziada? Essa é uma hora muito particular no vestiário, é uma hora que eu tinha que mexer com o brilho dos meus jogadores, tinha que falar sobre o empenho da diretoria, tinha que falar sobre particularidades do adversário, então isso não era hora de ser exposto. E também alguns dos nossos segredos, né? Então foi por isso que fez diferença ontem? Acredito que sim. Por que você não mandou então no desligar as câmeras no ano passado? Talvez tenha servido de ensino, certo? Foram 2 anos que serviram de ensino. Mas na realidade faz a diferença sim. Queira ou não, foi assunto da nossa reunião na semana, que em nenhuma das 2 oportunidades nós tivemos um vestiário feito à altura de uma final, com atrasos. Por exemplo, ano passado demoramos a entrar em campo devido ao atraso da chegada do goleiro principal. Isso tudo no vestiário faz diferença, isso tudo num total faz uma diferença grande. Foi o melhor vestiário que a gente fez nas 3, talvez. Aprendemos com as 2 derrotas, né? Isso. Talvez tenha sido alguma diferença, tenha feito alguma diferença nisso. Du, é engraçado porque assim, o mesmo papo que você teve no sábado lá no vestiário, você teve das outras 2 vezes. Certo. O vestiário faz diferença, já que o discurso não muda? O discurso foi basicamente o mesmo os 3 anos. Por que ontem deu certo? Você acha que teve influência a conversa ou não?
o ritual fora de campo não muda, o que faz diferença dentro de campo? Igual o presidente falou, a gente vem aprendendo com essas últimas 2 derrotas. E eu sou supersticioso. É assim, tudo que pode se expor dentro do vestiário, se tiver tempo, hábito para colocar, tem que ser colocado. E foi o que aconteceu. Todo mundo se expôs, colocou tudo o que tinha que colocar, falou tudo, né? E deu no que deu. Estavam focados, a gente estava preparado, a gente já chegou preparado mais do que as outras vezes, né? E Deus abençoou com o título. Ô Lucas, vestiário é tão importante, mas tão importante que você ficou trancado lá o jogo inteiro, né? Fiquei lá, não assisti nenhum minuto do jogo por nervosismo, peguei a chave do vestiário, só saí na hora dos pênaltis, só a hora que acabou o jogo mesmo eu fui lá ver. Não sabia dessa, hein? Pensava que era só o Wilson que ficava trancado, hein? Saí lá, só na hora do intervalo eu saí, perguntei pro Monicão, que é outro diretor nosso, como é que tinha sido o primeiro tempo. Ele me falou que o time todo tava amarelado, aí eu voltei lá pra dentro e continuei lá. Até você amarelou junto, né? Amarelou junto já e voltou. Chegou amarelado, né? Vamos lá, antes de começar o papo, só dar 2 recadinhos que o pessoal mandou no programa da semana passada, que como não era ao vivo, não tinha como a gente falar. Nina mandou aqui um super beijo pro meu professor querido, grande mestre Celso Zelt, mito, enciclopédia futebolística, jornalista sensacional. Algumas coisas que não dá pra ler aqui por causa da impressão ruim. Craque, Rádio Conectados trazendo gente de Cabarito. Parabéns, galera, tamo junto na escuta. Obrigado pela audiência, Nina. E também ouvimos aqui o Marquinhos, que ficou bravo, hein? Que a gente perguntou por que a Várzea não tinha tanta audiência. Ele falou que acredita que a Várzea dá mais audiência do que os programas de pesca, por exemplo. Vamos seguir, vamos lá. Du, eu gosto de você que você analisa bem a parte técnica e tática do jogo. Nem me fala. De novo, assim como na semifinal, eu senti um 9 de julho meio que inexistente ofensivamente, sabe? Eu achei que, principalmente no começo do jogo, começou muito nervoso, tomou muitos cartões. Numa falha ali da zaga, o Brasília ia fazendo 1-0, se o Benê não levanta a bandeira, era 1-0 pro Brasília, numa jogada ali que ele fez o facão pela esquerda, entrando ali entre o Caio, quem que tava jogando pela direita? Era o Pezão, né? Isso. Entre o Pezão, ficou na cara do Vitor, deu tapa do Vitor e fez 1-0. E depois o Brasília continuou, sabe, melhor no jogo, com mais posse de bola, marcando pressão. 9 de julho não conseguia fazer o jogo que gosta, que é sair tocando desde lá de trás para criar as jogadas. No meio de campo, não conseguia trocar muito mais do que 3 passes. O Robinho não muito bem na articulação e a bola não chegava até o Faf, até o Thiago, até o Duílio. E depois se acertou. Então. Muito mais forte pelo lado direito, junto com o Duílio e Caio, lembrando o entrosamento que eles têm nos últimos anos. Mas uma coisa que eu falava com o Júnior antes, no time do 9 de julho era um time mais experiente, com jogadores mais experientes. Por que começou tão atrapalhado emocionalmente essa final? Então, Lucas, isso daí tudo é devido já aos anos, né? O ano retrasado, o ano passado. Então fica aquele clima tenso nos nossos jogadores. Infelizmente, pra gente que faz de tudo pra acontecer no dia da final, imagine eles lá dentro que são os responsáveis de dar alegria pra gente. Emocionalmente vai lá em cima, entendeu? A adrenalina é pura e não conseguem fazer o que eles sabem fazer, que é ficar tranquilo na hora de jogar. E o nervosismo, o calor da partida, a obrigação que a gente tinha de vencer aquela partida, foi uma das finais mais difíceis do 9 de julho, devido ao acontecido dos outros 2 anos, entendeu? E não conseguimos pôr a bola no chão. Praticamente, o primeiro tempo foi os caras jogaram o nosso erro, eles jogaram mais posicionado, né? Eles jogaram com tanta... Eles não tinham tanta obrigação de ser campeão como a gente tinha, porque a gente que já vem aí galgando alguns anos dessa Copa. Devido a isso aí, ficou nervoso o nosso time. Mas nas mexidas no segundo tempo, na entrada
principalmente do Diego Lameira. Sim, E aí o Robinho, que ele tava com a 10 particular, mas ele não é esse jogador de articulação, ele é um cara que joga também pelos lados do campo. E a gente tinha 3 jogadores de lado de campo, que era o Faf, o Duílio e o Robinho. E o Robinho que estava nessa articulação de ter que armar e não estava conseguindo. Quando nós tirou um jogador do lado de campo, foi o Duílio, e o Robinho ficou solto e o Lameira centralizou, nós tivemos posse de bola do jeito que a gente queria ter. Saímos do 4-3-3, né? E ficamos no 4-4-2. E aí nosso time foi melhor em campo, conseguimos tocar mais a bola. E o Brasília começou a jogar plantado lá atrás. Infelizmente não criamos para fazer o gol, né? Mas pelo menos ali tiramos um pouco do peso lá atrás, a zaga ficou firme e deu para fazer um jogo razoavelmente bem no segundo tempo, melhores que eles. Antes da gente continuar o papo, vamos dar um alô. O Rogerinho Ferradura diz que o bonde da Ferra tá na sintonia, ouvindo a gente. O pessoal lá da Casa Verde, um abraço. Um salve para toda a torcida, pro bonde da Ferradura 9 de julho. O Juninho, treinador do Pioneer, também tá aqui na escuta, falando brasa, que uma parcela do título é dele, que liberou 3 jogadores pra final. Tem cabimento uma coisa dessa? Sim, a gente conta. Eu acredito muito em parceria. E tenho que agradecer ao Juninho, ao Marcelinho, o Favela, também sempre disposto a nos ajudar. Indiretamente Paulão Gordo, em outros torneios ele agilizar as datas e tal, e para que nosso time não ficasse comprometido com jogadores atuando pela manhã e depois à tarde para nós. Então tenho que agradecer muito a essas pessoas aí. É isso aí, o André do Rainetes do Real Parque também tá mandando os parabéns pra família 9 de julho pelo título inédito da Copa da Paz. E aqui o nosso menino furioso já começou a cornetar. Um abraço pra você também, Kleber. Vamos falar de recadinho, Brasa? Alguém mandou um recadinho também pra vocês por causa do título da Copa da Paz. Vamos ver aqui. Bom, primeiramente quero dar os parabéns ao time do Brasília por ter chegado a essa final, tá? Porque eu sei quanto é difícil, que o Pioneer até hoje não passou das quartas, 4 campeonatos, disputamos, nunca chegamos. E dar meus parabéns em especial ao 9 de julho, ao Henrique, toda a diretoria, em especial o Carlinhos Brazas aí, tá? Um grande amigo que eu tenho, uma pessoa sincera e correta, fala pouco e trabalha muito. Parabéns, Carlinhos, você merece, meu parceiro, missão cumprida. Parabéns, 9 de julho. Valeu. É isso aí, Brasa. Qual que foi a maior dificuldade dessa campanha da Copa da Paz? Primeiro agradecer o Sérgio, uma pessoa que me ensina muito, uma pessoa que me apoia muito. Tenho como irmão e é uma daquelas pessoas que qualquer um que conheça o mínimo da Várzea sabe o bem que ele faz para a Várzea. Muito obrigado, Sérgio. Qual a pergunta? Qual a maior dificuldade dessa campanha da Copa da Paz? Do ponto de vista de diretoria, de organização? Olha, a maior dificuldade da Copa da Paz, como em qualquer outra Copa, mas em especial da Copa da Paz, para quem gosta de acompanhar o 9 de julho, sente que o 9 de julho ali, na Copa da Paz, devido ao campo diminuto, devido a aproximação, eu não sei te dizer certo, mas... É o clima do ambiente. Também, mas eu não sei te dizer certo, sei que é o seguinte, ali eu em especial, já falei isso para todo mundo, e eu ainda não vi o 9 fazer uma partida ali que seja a altura do 9, e a partida que o 9 faz em outros campos. Mas eu tenho um carinho especial pela Copa da Paz. É uma Copa pela família Paraisópolis, pelo Bruno, pelo Chiquinho, por todos ali, eu tenho um carinho especial. E posso te assegurar que é uma das Copas mais aconchegantes que tem na Várzea. A recepção, a atenção do pessoal. Quanto ao nível, né? Exato. Quanto ao nível de futebol do 9 ali, eu ainda pretendo ver uma partida à altura do que é o 9. Nem o 5x0 no BNH esse ano agradou? Não é questão do 5x0. Se eu for ressaltar, eu vou ressaltar essa partida, porque essa partida foi um time de nível, com todo respeito ao BNH, mas essa partida
Eu escutei de pessoas ontem que acompanham e falaram a mesma coisa. Dificilmente iria sair um gol naquela partida, devido ao nível das duas equipes, devido ao campo de minuto, devido ao clima que estava, dificilmente iria sair um gol naquela partida. Verdade. Foi uma partida de alto nível devido às duas equipes. Não foi o que o Brasília pode expor e nem o que o 9 pode expor. Mas foi uma partida bem equilibrada devido ao nível dos dois. E a Copa da Paz é do coração do 9, ainda mais agora. Mas a Copa da Paz é muito boa. E só quem não conhece, aconselho a não beber água de lá, porque beber água de lá não tem jeito. Não sai mais. Era uma das metas que a gente tinha. Eu como diretor, o Afanásio, o Henrique, toda a diretoria, a gente tinha um sonho desde lá de trás, que era ganhar a Copa Kaiser. E mesmo jogando a Kaiser e não ganhando, quando a gente começou a participar da Copa da Paz, na época do Terrão, a gente tinha um sonho de derrubar essa Copa. E esse sonho, no dia 23/7, foi realizado. Era a Copa Kaiser e a Copa da Paz. Eu hoje sinto realizado na Várzea. O que vier, se vier, é lucro. Agora de resto, e a missão está cumprida. E você, Lucas, tem algum campeonato ainda que almeja? A gente quer também a Copa Bifarma, né? Que a gente ainda não bateu na trave no primeiro ano. Depois fizeram feio no ano seguinte, saíram logo na primeira rodada. Pro Vila Isabel. Aí foi jogar, desculpa, perdendo pro campeão. Mas quando eu perdi, eu que tava na frente lá, eu falei, vamos perder pro campeão, hein? Falta essa, né? Mas a Copa da Paz mesmo era a cereja do nosso bolo aí, que a gente queria mesmo. Lembrando que o primeiro jogo do 9 na Copa da Paz foi contra o Brasília também, né? Sim, o empate por 1-1. O que mudou, assim, mudou muita coisa. Como que foi tratado no vestiário isso? Lembrando que foi o primeiro jogo, né? A estreia do 9 contra o próprio Brasília. Queria saber se houve uma mudança, a pressão teve alguma prova de incentivos contra o mesmo time, como que foi? Sim, nós sabíamos da qualidade do Brasília. Nós começamos o campeonato com eles. Foi um jogo de empate, um time numa ocasião que a gente vinha início, em reformulação, início de conjunto, início de campanha, com muitas mudanças, mas sabíamos que o Brasília era um time bem competitivo, um time à altura, um time bem regido pelo Rogerinho. Sabíamos disso, mas, para ser sincero, é o seguinte, sabíamos também que íamos ganhar. Não sabíamos de como, mas sabíamos que íamos ganhar. A gente estava numa fé, a gente estava na esperança e o nosso comentário antes do jogo era esse. De todas as vezes que a gente chegou na final ali, que a gente perdeu, a gente ficou, lógico, chateado, choramos e tudo, mas nessa daí, se a gente perde, ia ser a decepção maior da nossa trajetória. Sim, mas a gente estava confiante, respeitando a equipe deles, que sabíamos que foi uma equipe montada para essa Copa da Paz também. Grandes jogadores, né? Vocês verem aí pela campanha que eles fizeram também. Mas a gente estava vice-campeões invictos, né? Não invictos. Tiveram nenhuma derrota. Nós também já tivemos esse prazer também de ser vice-campeões. Exatamente. E nessas duas passadas aí também a campanha do 9 foi excelente. Nem por isso foi suficiente para levar o título. Para levar o caneco. Para Du e Brasa, principalmente, começaram a campanha desse ano com 2 empates. Empataram com o Brasília, depois um empate contra o Jardim Jaqueline, até de forma inesperada. Como que foi a semana que antecedeu o jogo do BH? Foi pressão? Teve dúvidas? Era o jogo de lavar a alma. Respeitando a equipe deles, a gente não conhecia jogando, mas tinha umas outras informações dos amigos aí da Várzea. Era o jogo de lavar a alma, era rumo ao título. Os 2 empates serviu para unir o grupo. O grupo foi, primeiro jogo contra o Brasília, o grupo foi meio desfalcado, o segundo jogo já estava todo mundo, mesmo assim empatamos. Mas o terceiro jogo foi para lavar a alma. E nós sabíamos que ali nós ia chegar na final. Entendeu? E deu no que deu. Como você disse, de forma inesperada contra o Jaqueline, sim, de forma inesperada, porque inclusive o vestiário pós-jogo foi marcante. Ali foi marcante e decisivo no pós-jogo do Jaqueline. Contra o BNH,
entramos, como o Du disse, era para lavar a alma mesmo, mas tivemos como marcante mesmo foi o pós-jogo, o vestiário pós-jogo do Jaqueline, e foi ali foi o start do 9. Foi. Até então não era o 9 que estava em Não era o clima do 9, não era. Não. Essa reformulação, o time vinha também de 6 desfalques titulares. 6 desfalques titulares. Nós entramos com menos de 50% do time para poder fazer essa partida. Então, depois aí nos unimos, ali fechou, e aí foi o que foi. Foi só correr para frente lá. Agora fazer uma pergunta que vocês gostam bastante. A escolha do treinador para a Copa da Paz. Por que o Bolinha, Du? Por que o Bolinha? Porque o Bolinha. O Bolinha já era um treinador que a gente estava tentando trazer, né? E como ele tem o trabalho dele no Jardim Regina, tudo, a gente sabia qual que seria a dificuldade dele vir. Aí, desculpa. Era um sonho do Afanásio trazer ele, porque ele tem um pessoal dele, de confiança dele, uns atletas que gostam dele como pessoa e como treinador. E é um cara flexível. É um cara que veio disposto a somar, disposto a trazer o caneco que faltava. Isso aí tem dito no primeiro vídeo que a gente fizemos no vestiário, que até o Lucas que filmou. Que você postou ontem. Se é o caneco que falta, a gente vai vir buscar. E humildade, né? Humildade acima de tudo. É o que ele tinha e veio, agregou, somou. Ele falou, infelizmente eu vou poder ser o treinador da Copa da Paz, depois eu tenho meus compromissos. A gente aceitamos, compramos esse projeto que era apoiar ele, dar de tudo que ele precisava aí, e deu no que deu, ser campeão. É o que eu falo, quando todo mundo fala a mesma língua, o resultado vem. Na verdade o Bolinha é uma força ascendente aí nessa posição de técnico aí. Ele é um recente jogador, fala a linguagem do grupo, tem os jogadores na mão. Já visto a campanha que ele está fazendo aí, em 2 semanas aí. Vai jogar a segunda final dele no próximo domingo na Arena Nacional, às 13 horas. Muito bom de grupo. Contra o Catados do Iporanga, Jardim Regina e Catados do Iporanga, final da primeira Copa Garanhão de Futebol Amador. Ele é muito bom de grupo, o Bolinha vai ter um futuro muito grande aí nessa empreitada dele aí. E infelizmente não vamos poder contar com ele na Bifarma, mas também, como todos sabem, a diretoria do Nova é uma diretoria de trabalho. E vem trazendo pessoas aí de nível também para estar tomando conta nessa Bifarma, para estar à frente do nosso elenco aí. Elenco. Falando de elenco, por que tanta mudança de um ano para outro para disputar a Copa da Paz? Vocês achavam que precisava mesmo dar essa reformulada para conseguir acabar com o jejum? Era praticamente os mesmos 11 que jogaram 2014 jogaram 2015, se eu não estou muito enganado. Certo? Não, mudou. 2014. Não, de 2014 e 2015 foi praticamente o mesmo time. Isso. Por que essa reformulação para 2016? Vocês entenderam que era chegada a hora de montar um time, não um time novo, mas um time remodelado para poder acabar com o jejum? Sim, são circunstâncias, né? A gente entende que renovação tem que ter em todas as áreas, né? Não só no elenco, como na própria diretoria, como na comissão técnica, mas independente disso, as circunstâncias. Os jogadores que passam pelo 9 são fruto do trabalho da diretoria angariando esse elenco, angariando esses jogadores. Como também outras diretorias trabalham. E os jogadores do 9, sem falsa modéstia, são jogadores pretendidos por todos os outros clubes. São jogadores de nível. E não tem como você não perder um ou outro jogador. Então, sempre uma proposta melhor, sempre um assédio. Então, você acaba perdendo jogadores, mas o que importa é isso. O que importa é que a gente também trabalha muito para poder estar mantendo o nível do elenco. Então a gente vai sempre estar fazendo reformulações. Isso. Agora para a Bifarma vem outra reformulação. E vamos trazendo jogadores, a gente trabalha muito
trabalha muito em beirada de campo, a gente trabalha muito em Copa, e tudo aquilo que a gente vê de qualidade, a gente procura se esforçar para estar somando aqui no 9. É verdade. Em cima de tudo que o Brasa falou, né? O Fanásio Henrique é uns caras que tem visão de tudo isso daí, é uns caras que fazem a diferença nos batidores. Nossa senhora, e como? E é aquilo, esse ano tivemos que mudar algumas coisas. E assim, mudamos porque alguns jogadores saíram, outros pretenderam seguir outros rumos e a gente teve que mudar. E graças a Deus mudamos, e quem veio deu conta do recado em todos os sentidos, né? Dentro e fora de campo, porque também acompanhar a Copa, alguns tiveram poucas oportunidades de jogar, mas só de estar lá e focado no objetivo que era ser campeão, você vê, a gente acabou a final com 24 jogadores, só um que não pôde, que estava viajando, que era o Juninho, né? Isso aí faz a diferença do lado de fora também, entendeu? O próprio Ferradura, um jogador que joga há mais de anos no 9, acho que é o mais velho que tem na camisa do 9, ganhou tudo pelo 9. Vê, ele lá de fora chorando, aplaudindo os caras que estavam dentro, porque ele perdeu espaço, e quem entrou à altura e melhor fez dentro de campo. E ele falou: quero ser campeão. Tá trabalhando no Paraná, vem todo final de semana pra cá, pra não perder. Ele falou: eu vou lá e quero ser campeão com o meu time de coração. Tá aí, resultado, papa título. E ele tá na final da Copa do 9 também. Tava me zoando ontem. Ele tá jogando pra quem? No Nacional. Pro Focazeiro? Isso. Isso aí é uma... Eu tava comentando isso ontem, eu não lembro com quem, se eu não me engano, era com o Renato. Justamente essa saída do Ferradura do time, que o 9 de julho ganhou bastante qualidade, porque o próprio Ferradura que trouxe o Romerito, né, que é pra mim, sem dúvida nenhuma, se não é o melhor, é um dos 3 melhores volantes que nós temos jogando no futebol de várzea hoje. E junto do lado dele ficou o Fernando Lura. Então o 9 de julho conseguiu ter 2 volantes de marcação, de pegada, mas que com a bola no pé eles sabem jogar, não são nenhum cabeça de bagre, que é basicamente a tona do futebol moderno hoje. Todas as grandes equipes, tanto do futebol de várzea como do futebol profissional, tem 2 volantes que sabem jogar. Um mais destruidor, sem tanta qualidade igual o Ferradura, tá perdendo espaço. Então quando o 9 fez essa sacada, e o que eu acho mais legal ainda, que foi com o tempo, né? Quando perderam o Thierry, trouxeram o Romerito, jogou Ferradura e Romerito, aí foi um tempo, aí às vezes o Ferradura não jogava, já jogava o Fernando, que chegou depois, e aos poucos foi ajeitando até ter essa dupla aí, que é um dos pilares do time hoje, sem sombra de dúvidas. Quero mandar um abraço também para o Romerito, que infelizmente sofreu uma fratura na clavícula nessa partida, saiu lesionado e foi constatada essa fratura. Mandar um grande abraço para ele e agradecer muito a ele, porque sem sombra de dúvida é uma das peças de tamanha importância ali. O Fernando Lura também, se encaixou no time, tem o espírito do 9, e se mostrou ali uma das peças também vitais para as conquistas do 9. Acho que pro treinador, sou bem sincero, se você analisar, quando foi a estreia do Diego Lameira no meio campo do 9, reestreia, né? O Felipinho, que vinha jogando, era o camisa 10. Aí no jogo nós não tínhamos o número 8, no caso o Romerito chegou atrasado nesse jogo. E o Felipinho jogou de segundo volante junto com o Lura. O nosso time foi no 5-0. Foi daí em diante, nosso time acertou ali. Aí, devido o Felipinho também não vir, aí foi onde voltou o Romerito. Você vê, ali nesse setor de meio de campo, é o lado que o treinador quebra mais a cabeça. E nós tínhamos um pezão ali ainda. Então o que acontece? É complicado você falar. Mas a diferença, sabe onde está? Um respeito entre eles. Um respeita o outro. E isso fez toda a diferença. Entendeu? São todos grandes jogadores. Romerito, Lura, o próprio Pezão, o Felipinho, o Ferra. Os caras são monstros da bola. Mas infelizmente jogam 2, às vezes jogam 3 desses daí e fica difícil pro treinador. Só que a verdade é uma só. Eles têm a humildade de um fregar e falar: pô, vai você que você tá melhor que eu. Você tá melhor e acabou. Eles não tem rincha. E quando você não tem rincha um do outro, não tem vaidade, dá no que dá, um aplaude o outro. Entendeu? E tinha ainda o Romário também, que foi fundamental na final, que entrou muito bem no jogo no lugar do Romerito, né? E ainda bateu o pênalti ainda pra
pra empatar, né? Que no caso foi 3 pênaltis pra empatar, buscando resultado, jogando atrás do placar. E ele foi um dos que bateu o pênalti, ele e o Felipinho. Os caras estão de parabéns. Começamos a conversa falando sobre vestiário. Esse é o trabalho do vestiário. Isso é fruto desse trabalho de vestiário. Ali, qualquer um ali é o seguinte, é titular, tem condição de ser titular. Esse é o fruto desse trabalho de vestiário, de ter uma conversa franca, de ter uma abertura para eles, inclusive, para eles terem essa palavra no vestiário. E também que todos eles, não só no 9, muitas indicações também vêm deles mesmo, os jogadores que trazem. Você falou que o Ferradura trouxe o Romerito, isso mesmo. Quando o Ferradura chegou com o Romerito, me apresentou, falei, joga do que, Ferradura? Ele falou, é volante. Falei, mas Ferradura? O rapaz é volante, você trouxe... Pô, porque até você estranhou. Quando era concebível essa ideia do 9 de julho entrar em campo sem o Ferradura jogando de titular? É uma unanimidade. É uma das coisas impensáveis. Pois você vê o trabalho dele, você vê a paixão dele, sempre apoiando todos os que estavam. Ele jogar 2 partidas como zagueiro. Jogou como zagueiro, sim. Ele chegou como zagueiro. Sim. Isso. Com aquele 1,5 m de altura dele. Mas é monstro da bola. Aí jogou. Eu lembro que foi um jogo, jogou ele e o Ronaldo, né? Ele e o Ronaldo. Uma zaga de 1,5 m. Geralmente tinha os 2 Cauê, as 2 torres gêmeas. Ele e o Ronaldo foi contra o Brasil, não foi? Contra o Jaqueline. O primeiro foi ele e o Bispo. E o Bispo depois teve que viajar para Joinville, então tivemos que fazer essas mudanças. Como também, às vezes, voltando ao papo de vestiário, como faz diferença. Nós entramos com um time improvisado devido a um atraso no vestiário. Isso nos custou pressão. Isso nos custou pressão. Sacrificamos o pezão na zaga. Sim, devido a toda... Quase jogou tudo por águas baixas. Sim, mas somos muito gratos ao pezão. Se o Florindo é um pouquinho mais rigoroso, ele tinha colocado o pezão pra fora naquilo. Não começa. Não foi de expulsão, o lance ele foi... deu no corpo do cara lá em cima, não foi A dinâmica do lance é feia, mas não houve essa maldade, não. Do outro lado, a visão é diferente. Do claro que é pareceu outra coisa. Ali foram 3 cartões amarelos bem aplicados pelo Fábio Florindo. Mas não foi um lance para expulsão, foi uma jogada e ele não era de o último corpo homem, ali. então ela foi na lateral do lado uma jogada de corpo do campo. Mas então, isso nos custou essa dificuldade de vestiário devido ao atraso do Ronaldo, nos custou aí uma pressão aí de boa parte do primeiro tempo. Eu diria uns 15 ou 20 minutos que sofremos pressão. Até acertar o posicionamento do próprio pezão ali atrás. Isso. Então, e era o que eu falei anteriormente, a jogada onde nasceu o gol anulado do Brasília. Exatamente. Aproveitando também, quero parabenizar o Florindo pela atuação dele. Nos deixou muito assustados, porque no intervalo, eu conheço meu time é time de contato também. E também não prima pela calma. Não prima pela calma quando é para falar com o árbitro. E o Florindo aplicou os cartões, se eu não me engano, no primeiro tempo, 6 ou 7 cartões. Eu acho que foi 6 e 4, se eu não me engano. 6 e 4, então. 6 para 9 e 4 para o Brasília. Nisso nós estamos assistindo o jogo, eu, Afanásio e o Du, do lado, a gente sabe como são nossos jogadores. Eu pensei, na minha opinião, nós não vamos acabar o jogo com menos de 9. Passou isso pela cabeça mesmo. Eu tava pensando a mesma coisa. Deu intervalo, entrei. Mas vocês não gostam de desperdiçar? Acabar a nona com a petição da Copa mais um 9 de julho com 9 jogadores. Você sabe qual que faz a petição? Depois eu vou te contar. Aí você também, se for entrar nisso, se continuar desse jeito, eu vou ter que fazer 9 coronários também. O que acontece? Eu quero agradecer ao Florindo pela condição, quero agradecer a WD Arbitragem pela ótima escolha. Apesar desse susto, quando eu entrei em campo, o árbitro estava seguro, ele estava tranquilo na partida. No intervalo que eu me dirigi a ele, falei: Florindo, você não vai trabalhar sem cartão? Você não sabe trabalhar sem cartão? Ele olhou para mim e falou: você confia em mim? Eu peguei, ainda relutando, ainda fui obrigado ali a engolir e falar: eu confio em você. Ele falou: só vai ser jogador expulso em último caso.
Pois ali As ele ambas mostrou. equipes, ele falou, que eu tava do lado, escutei. Não, eu esqueci Ele um falou que ia detalhe. Eu segurar esqueci o um jogo. detalhe. Ele falou: você tá falando para eu mudar as minhas características. Isso não vai acontecer. Eu trabalho dessa maneira. Acredita em mim? Peguei e falei para ele: acredita. Pois meus parabéns, Florindo, pela sua atuação. Ele teve a condução do jogo, ele teve o jogo na mão todo o tempo. E Em cima de todos os lances. em Ele tava cima, muito em bem. cima, não tinha como reclamar. Ele não estava 5 metros, ele não estava 5 metros longe de qualquer lance. Meus parabéns ao Florindo e à WD Arbitragem, porque uma arbitragem de nível na Copa toda, na final não poderia ser diferente. A organização da Copa é fantástica. O Williams, Das Daiane, 3 finais, 3 das bons mesmas árbitros. duas que nós perdemos, também não tem o que reclamar da não, arbitragem. Marcelão apitando também na última, sem palavras. 2014, o Alexander Xing, né? É isso, Amigão do Alexander. André, né, Cunha? Baita amigo esse aí. Sambista. Tem um recadinho de alguém que assistiu, vocês falaram tanto agora vocês estavam falando da época do meio de campo, de respeito, de cumplicidade, de amizade. Acho que tem alguém que é tudo isso pro 9 de julho também. Bom dia a todos da Web Rádio aí. Queria aproveitar a oportunidade aí para mandar os parabéns para toda a diretoria do 9 de julho, em especial aos meus amigos Eduardo Stout, pro Carlinhos Braza, pro Fábio Sodré, pro Monicão, pro Pio, tá, pro próprio Afanásio. Queria mandar um abraço de verdade, dizer que eu tô muito orgulhoso e muito feliz pela conquista da Copa da Paz. O time foi finalista nas 3 últimas edições, sempre com muita perseverança, tentando chegar a todo custo, brigando e estando presente, fazendo jus à tradição que tem, ao nome que tem, e conseguiram chegar e ser campeões. Não deixaram a peteca cair, e como eu disse pro próprio Eduardo, pro Carlinhos Braza, Missão cumprida. a dívida tá paga, certo? Eu queria dedicar os parabéns, dizer que eu tô muito feliz e dizer que é muito bacana poder fazer parte dessa família, desse projeto, e agradecer pela oportunidade que me deram de estar junto, tá? Parabéns a todo o 9 de julho, a toda a diretoria, aos jogadores, toda a comunidade da Ferradura. Parabéns de verdade mesmo. Vocês merecem. Nós que agradecemos aí. Quem que falou, Brasa? Renato. É um parceiro que eu tenho muito a agradecer. Ontem eu tive a oportunidade de estar com ele, pude agradecer mais uma vez, mas tudo que eu puder falar é pouco perto da ajuda dele, perto da parceria dele, da Uniex, personificada na pessoa dele, a Evelyn, Diego, André, todos mais lá, desculpa esquecer algum nome, mas eu sou muito grato à Uniex, não só pela Copa 9 de Julho, não só pela campanha do time 9 de Julho, mas principalmente pela parceria dele na nossa Copa 9 de Julho Uniex, na 6ª Copa 9 de Julho Uniex. Eu tenho muito a agradecer ao Renato, sou muito grato a ele, tenho como irmão também e a toda a Uniex. Muito obrigado mesmo. Desculpa, Dô, te cortei. Não, é só agradecer, igual ele me abraçou lá, me deu os parabéns, eu também dei os parabéns a ele. Ele falou que a dívida estava paga, que de onde esteja o nosso presidente, o Pitu, que a missão foi cumprida, que essa Copa era uma Copa que ele desejava ganhar, que ele tinha todo o empenho. Acho que é aquele mais desejado. E a missão foi cumprida, ele acabou de falar aí no comentário dele aí. E a gente só tem a agradecer também. Lucas, falando de Pitu, qual que é a frase que tá naquela faixa que fizeram pra ele? Lucas, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Isso, presta atenção no programa, rapaz. Pode falar. Qual que é a frase que tá escrita naquela faixa que fizeram pro Pitu? Minha família é o 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. Qual música isso é dita? Na música do Ed Rock. That's My Way, que That's My vocês Way. ouvem agora aqui na Rádio Conectados. Isso, vamos lá.
Você é louco. É saudade. Gostei de ouvir. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade em nome do Senhor. A minha amada, a minha família e ao 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar no bagulho. A gente atira no escuro, não escuta ninguém. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito, neguinho. Um baianinho assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rei, disso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura. Se segura que te ofereço é muito bom. É força e poder, Tom. Através do som, eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Esse é meu caminho e nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Passo na manhã, o sol não fugir. Por trás das nuvens cinza tudo vai mudar. A chuva passará e o pecho vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Vai clarear você, vai iluminar você, vai proteger, vai inspirar, alimentar você, vai clarear você, vai iluminar você, vai proteger, vai inspirar e alimentar você. Revolução se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, pache, nunca pare. Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim. Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim. Olhe pra mim e veja o quanto eu andei. Envelheci, eis-me aqui, nunca abandonei. Não quero ser um rei, não quero ser um Zé. Só quero minha moeda e a minha de fé. Axé, comigo na fé. Bandido, o gueto sempre tem na frente o inimigo. A polícia é racista, mais do que ninguém. A favela entre o céu e o inferno. Jerusalém, lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha mundial, espiritual, um fuzil. É um texto dantesco de Shakespeare Titio. Você já viu sangue e pobreza demais? Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite na disposição, situação e no apetite. Acredite que você pode chegar no fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar. Pessoal, vou abrir silêncio, por favor. Passo na manhã, o sol não fugir. Por trás das nuvens cinza tudo vai mudar. A chuva passará e o pecho vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram Ed Rock, That's My Way. Olha lá, todo mundo, cara fechada. Como que é ouvir essa música, Du? A emoção vem na nossa cabeça, nosso coração, é complicado. Consegue falar alguma coisa, Braga? Essa música mexe com a gente e aperta o coração. Uma pergunta aqui, uma curiosidade. Todo o clima ontem do 9 de julho foi feito em torno da tragédia que aconteceu com ele. Talvez, se não tivesse acontecido aquela tragédia, vocês imaginavam um resultado diferente? Um ambiente diferente? Uma pegada diferente? Não tem como dizer. Ele era uma pessoa que movimentava toda a torcida. É uma pessoa que trazia todo aquele clima de empolgação também. Entendeu? Esse símbolo era ele.
de agitação, de empolgação, o clima seria diferente, sim, com certeza. É complicado falar nessa parte, mas a gente tira de lição assim eu acho que tinha um pouquinho dele dentro de cada um de todos que estavam lá que representavam o 9 de julho. Você vê, eu nunca vi o pai e a mãe dele no campo. E todos os anos que eu tô no 9. Quando eu vi o Divani, eu vi a Doniara, eu fiquei doido. Eu falei, porra, de hoje não passa. Ele me abraçar e falou assim, eu vim buscar o troféu que meu filho queria. Eu fico até emocionado de falar porque eu sou emotivo. E o Divani, eu vim buscar e eu só saí daqui com esse troféu. Doniara, você vê, entrou em plantos lá dentro do campo. Eu já tinha na minha cabeça em colocar o troféu em cima da faixa dele dobrada, né, naquele ambiente que a gente fizemos no final do jogo, porque ele não estava ali fisicamente, mas espiritualmente ele estava ali no meio da gente. Lucas, me corrija se eu estiver errado, mas achei das últimas 3 Copas da Paz que eu acompanhei de perto, a edição que o 9 de julho carregou menos torcida pro campo ao longo da competição. É verdade. Até ontem eu tava vendo as fotos e comparando com a do ano passado, principalmente, foi bem menos pessoas. E é por causa disso que meu pai falou. Ele que agitava lá todo mundo, a comunidade, muita gente. Ele que levava pro jogo. E deu uma diminuída, mas quem tinha que ficar, ficou. Aqui, sabe o que aconteceu? Se você falar ao longo igual você perguntou pro Lucas, às vezes eu acho que ele não entendeu direito. Ao longo foi. A gente tava só aqueles que são meio cego mesmo, que amam o 9 de verdade. Mas no sábado, na final... No final tinha bastante gente. Tinha muita gente. Não, tinha é que a torcida gente. do 9, eles são foda. Eles gostam de ficar um em cima da árvore, outro em cima do... Se você só olhar no alambrado, era só a cara do 9. Em cima das casas, eles ficam muito espalhados. Ficam bebendo, ficam comendo, ficam conversando. E não fica todo mundo junto. Também não cabia naquele espaço ali, não cabia. Tinha muita gente lá de novo. E eu acho que na final eles fizeram por merecer o título, porque vieram também num bonde legal. Tinha muita gente. Ao longo, principalmente nos primeiros jogos que eu fiquei lá na torcida, foi mesmo quem não abandone, quem sempre tá em todos os jogos mesmo, seja, o bonde da fé. Seja amistoso, seja a estreia do campeonato, seja a final. Isso é normal, acho que isso é no futebol, conforme né? vai avançando assim na Copa, vai vindo mais gente. Ali eu entendo que é o seguinte, a torcida do 9 adotou aquele canto como o canto dela na Copa da Paz ali. Aquele cantinho da arquibancada. Sim. Chegaram então, de forma não tão amistosa, expulsando a torcida do Brasília, não, porque não tinha espaço. Não começa. Não começa. Deixa os pitbull em paz. ali ele adotou, a torcida adotou aquele canto ali, a torcida, se você for pegar os vídeos, é claro que é o seguinte, vai passar do meio da entrada dos jogadores para cá, vai aparecer, não vai aparecer a dimensão correta do que estava a torcida do 9 lá, mas a torcida do 9 estava em peso. Tá. Esse efeito Pitu fez a diferença, principalmente no começo, nos primeiros jogos, devido a ainda está muito recente e tal, e depois a torcida vai se aproximando e tal. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. É natural, né? Isso é acontecer naturalmente. A gente vai aprender a lidar com isso, seja a diretoria, a torcida, e todos os outros. E vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Mas acredito que estamos no caminho certo. A gente vem trabalhando para poder estar honrando aquilo que ele deixou e também para por outros ares, né? Porque a gente não pode também tirar esse peso da gente também, entendeu? O sentimento é claro que sempre vai ficar, mas esse peso a gente vai ter que aprender a lidar, e estamos aprendendo. É isso aí, pessoal, tá acabando mais uma edição do Resenha FCS, temos apenas 7 minutos. Vamos ouvir aqui mais um áudio rapidinho pra gente encerrar, antes do Cunha falar um pouquinho sobre as semifinais da Copa 9 de Julho. Vamos ver quem tá aqui para parabenizar esse título. Opa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conectados. Bom dia, Lucas. Bom dia, Caio. Bom dia, diretoria do 9 de Julho. Comunidade da Casa Verde aí, alta. Bom dia aí, Brasa, Henrique, Afanásio. O pessoal que sempre tá aí
correndo pela frente do 9 de julho. Aqui quem fala é o Júnior do Brasília. Gostaria de parabenizar essa equipe grande, 9 de julho, pela grande campeonato que tiveram aí na Copa da Paz. Parabenizar eles, como disse o meu grande amigo Brasa, iniciamos a Copa, fechamos a Copa em 2 grandes jogos, que foi definido nos detalhes e nos pênaltis. Fato, verdade. Até nos pênaltis foi sofrida, mas valeu. A terceira final do 9 foi justo, merecida, a comunidade estava querendo muito esse título aí. E você, Brasa, mais que tudo, ninguém acreditava, você fez chegar. Você, Afanásio, Henrique, Bolinha, são todos de parabéns a todos os jogadores, a toda a equipe técnica aí do 9 de julho. Vocês estão de parabéns, parceiro. 3 finais não é para qualquer time, né? Por isso que vocês são 9 de julho. Então eu deixo aqui todos os meus parabéns a vocês. E se Deus quiser, vamos estar em mais finais aí da Copa da Paz, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. E Brasa, parabéns. Você é merecedor, grande. Você é merecedor mesmo. Quando ninguém acreditava, você foi lá, pegou o 9 e falou, vamos embora. Vamos que vamos chegar. É isso aí, parabéns, irmão. Valeu, Lucas. Valeu, Caio Gardenal. Fica aqui um abraço para vocês todos. Valeu. Caio Gardenal, que está na Irlanda neste momento, tá longe pra caramba. Pessoal, 1 minutinho pra falar disso daí que a gente precisa encerrar o programa. Bom, eu queria agradecer ao Júnior pelas palavras e, mais do que isso, eu queria parabenizar pelo trabalho sendo feito pelo Brasília em 1 ano. O Brasília ascendendo as maiores Copas, o trabalho feito, desenvolvido na Garanhão, que tem a mão do Júnior, e que é um parceiro e é uma das pessoas também que faz muito bem a várzea e tem mostrado aí todo o talento, toda a dedicação dele, o trabalho em especial na comunidade dele e em outras também, que a gente sabe do trabalho que ele vem fazendo. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Só agradecer, Júnior. Parabéns para sua equipe e sem palavras pelas palavras aí, bem colocado ao 9 de julho. Vamos lá rapidinho, Cunha, vamos falar sobre as semifinais da Copa 9 de julho que aconteceu na data de ontem lá no Campo do Comercial. Tivemos Viracopos Intermec de Osasco, isso, e Nacional Pão Caseiro. Nacional Pão Caseiro e Moleque Travesso. Então o Brasa tava lá ontem, né? Também tava presenciando os jogos. O primeiro jogo foi 1-0 pro Intermec. O jogo foi bom até, mas uma falha individual do goleiro, do Viracopos, né? Acabou tomando gol e o Alan Viracopos perdeu muito gol. Perdeu muito gol debaixo da trave. O goleiro do Intermec fez uma belíssima partida. Acho que foi a melhor da carreira dele. E o jogo do Nacional também foi um lance isolado. Um lançamento de trás do meio de campo, saiu correndo lateral direito para dividir a bola e depois acabou se machucando e ficou livre pro Bruno fazer o gol. E também outro jogo obrigado até o final e a final semana que vem, né? Na Arena Nacional. Às 11 horas da manhã, correto? Correto. Isso aí. Palpite, Cunha. Intermec e Nacional. Palpite. Olha, eu acho que vai ser 2-1 pro Intermec. Tá bom, beleza, Intermec. Pessoal, faltam 3 minutos para acabar o programa. Vou abrir aqui para vocês se despedirem. Só peço que sejam rápidos para dar tempo de todo mundo falar. Vou começar pelo Du. Eu queria agradecer primeiramente a minha esposa, a Érica, meu filho Bruno Zidane, por aguentar o papai nessa caminhada da bola velha. E agradecer a minha empresa que me liberou para estar aqui agora, nesse momento, a Ecomil Comercial, todos os funcionários que estão lá ouvindo, entendeu? Um abraço a todos vocês aí. E agradecer a todos do 9 de julho que hoje foram representados pelo Brasa, por mim e pelo Lucas, Afanásio, Henrique, Sidney, toda a família 9 de julho. Obrigado e a missão tá aí, foi cumprida. Lucas? Queria agradecer a você pelo espaço, a todo mundo que tá ouvindo aí, todos os ouvintes, e a rapaziada lá do 9, torcida, diretoria, os jogadores, e ao meu pai que tá aqui do meu lado. Vai lá, papai, fala aí. Agradecer primeiramente a Conectados por essa oportunidade, você, Lucas, Cunha, nosso amigo, e a minha diretoria aqui. Me enche de orgulho, todos eles sempre muito trabalhadores, sempre muito esforçados, e eu agradeço aí, o sucesso nosso vem daí também.
do nosso trabalho, da nossa diretoria. Agradecer também minha família, minha esposa também, que tem muita paciência quanto ao nosso trabalho. E um beijo, Suzy. E também dizer que a final da Copa 9 será no estádio Nicolau Layon, às 11 horas, mas que antes, próximo domingo, temos o prazer de ter também a preliminar dos amigos da Uniex. Estarei em campo. Isso, aí, um goleiro. Mais uma colocação, né, Lucas? Não podemos deixar de agradecer a você. Tem menos de um minuto para acabar. Que você tá fazendo a Várzea mudar o foco, tá profissionalizando, essa é a verdade. Você e todos que trabalham lá, Carbone, Edu, todo mundo, vou falar todo mundo, todos. Sem palavras, muito obrigado. E vamos que vamos. Cunha, 15 segundos pra tchau. Mandar um abraço pra todo mundo da faculdade, pessoal do FCS lá, e parabéns ao 9 pelo título, né? E campeão! Pra minha mãe também, pra todo mundo. Campeão! É isso aí, pessoal. A 17ª edição do Resenha FCS fica por aqui. A reprise é hoje às 7 horas da noite. Na semana que vem vamos receber os amigos do pessoal aqui. Ederson deve estar entre nós. Voltamos na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Um abraço e até a próxima. Olá, eu sou Rafaela Cunha e quero te fazer um convite. No dia 4 de agosto, quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Conectados, estreia